Eu lerei um texto bíblico agora e se você está informado, bem informado, né? A não ser que você tenha ido para outro planeta e voltou desde março e voltou agora, ou desde o final do passado, não sei. Mas se você está bem informado a respeito do que tem acontecido no mundo nos últimos 9 meses, você deve saber que esse texto que eu lerei agora pode ser muito bem aplicado em tempos como o de hoje, em que o pânico, o desespero, o caos, até mesmo notícias sensacionalistas no intuito de aprisionar as pessoas num casulo de desesperança, de pânico, de desespero. É um texto que fala muito a todos nós, especialmente a Igreja de Cristo, que é o texto de Ezequiel 37, do 1 ao 14. Preste atenção em cada palavra desse texto e perceba no quanto esse cenário, que era o cenário de Israel na Babilônia, que o povo de Israel, que para quem, recapitulando a história, por causa da infidelidade do povo de Israel, de maneira geral, tanto o reino do norte foi conquistado pelos assírios, lá pelo século VIII a.C., foi destruído, né? Samaria foi tomada, tudo. Aí sobrou o reino do sul, que é de Judá. E o reino do sul também, no ano 537, se não me engano, não lembro exatamente, 516, não lembro. Sei que foi no século VI a.C. O Jerusalém foi tomado, o reino de Judá também foi destruído, só que no caso aí pelos babilônicos. Nabucodonosor tomou a cidade, sitiou tudo, muita gente morreu. Jerusalém foi destruída, foi queimada. E por causa da infidelidade do povo, o povo foi feito cativo. E parte do povo, os cativos foram levados em duas ocasiões diferentes. E na primeira leva, que foi para a Babilônia, Ezequiel estava no meio. Estava lá Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E Ezequiel também estava nessa primeira leva. E Ezequiel estava convivendo com o povo lá na Babilônia, o povo de Judá, no caso, que tinha perdido as esperanças, estava completamente desnorteado, completamente sem ter uma expectativa de futuro com relação a se tudo voltaria a ser como antes ou não. Percebam a contextualização, o quanto isso se parece com a história de hoje, né, o contexto do mundo de hoje, quando por causa da pandemia do coronavírus muitas pessoas se afastaram da igreja, se afastaram de Deus, muitas pessoas questionaram a Deus por que de tudo isso, por que Deus permitiu tudo isso, né, que se Deus é Deus, onde Ele estava quando o coronavírus apareceu, por que Deus permitiu essa tragédia toda, tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo. E então Ezequiel recebeu uma revelação do Senhor, que foi relatada aqui no seu livro, né, capítulo 37, de 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor. Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Lembrando que vale é o espaço entre montanhas, é aquela valeta, né, aquela saliência entre as montanhas. E é exatamente nessa saliência, né, nesse buraco cavado entre as montanhas, que estava os ossos secos, que simbolizavam o povo de Israel, que tinha perdido a esperança, que tinha perdido expectativa de futuro. E hoje nós podemos aplicar os ossos secos à igreja, às pessoas do mundo de maneira geral, mas especialmente à igreja, que muitas pessoas estão se afastando de Deus, muitas pessoas do meio cristão, do meio evangélico estão se afastando de Deus, estão revoltados contra Deus por conta da pandemia, porque não acreditam que mais em Deus, ou então estão revoltados contra Deus, estão revoltados contra a igreja, enfim, por tudo que está acontecendo no mundo. Mas aí o texto continua, no versículo 3. E me disse Deus dizendo a Ezequiel: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Que Deus sabe tudo, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo. E Ezequiel, apesar de Deus já ter parecido para Ezequiel em outras visões, em outras ocasiões, mas Ezequiel era humilde o suficiente ao saber que, como ele não tinha resposta, como ele não sabia o porquê de todos aqueles ossos secos no meio do vale, Ezequiel transferiu para o Senhor, porque ele sabia que Deus tudo sabia, Deus tudo sabe.
Então disse, humildemente ele reconheceu, Senhor, tu sabes. Continuando aqui no versículo 4. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, esse trecho inicial aqui, entre os versículos versículo 4, versículo 7, é a igreja cumprindo o objetivo, né? Aqueles que estão fiéis a Jesus, aqueles que estão firmes na rocha, apesar da pandemia, continuam fiéis a Deus, continuam trabalhando na obra de Deus, eles transmitem a mensagem às pessoas, aos seus irmãos na fé que estão abalados, enfraquecidos, entristecidos, desviados, muitos estão desviados, só que eles continuam mortos. Então, continuando aqui, no versículo 9, e ele, no caso Deus, dizendo a Ezequiel, me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Aqui, primeiramente, Ezequiel tinha profetizado aos ossos, ou seja, tinha pregado o Evangelho, tinha dado palavra de exortação, palavra de sabedoria, profecia mesmo, para despertar as pessoas. Só que elas continuavam mortas, porque elas ainda não tinham entendido. Tanto os israelitas daquela época, quanto a igreja de hoje, que está desviada, que está enfraquecida por conta da pandemia do coronavírus, estão sem entender o que realmente Deus deseja realmente deles. Então o que Ezequiel fez? Ele profetizou ao Espírito. O próprio Espírito Santo intercedeu a Deus para que o Espírito Santo tocasse naqueles corações, porque é claro que depende da decisão da pessoa, dela querer voltar para Cristo ou não, dela se reconciliar com Deus. Mas nós também podemos interceder por essas pessoas que estão desviadas, por essas pessoas que estão afastadas. Devemos profetizar ao Espírito de Deus para tocar nesses corações endurecidos, enfraquecidos, desanimados, desviados, para que se reconciliem com Deus. E quando isso acontece, as pessoas formam-se um verdadeiro exército, como aconteceu no Descend nesse ano. No começo desse ano houve o Descend, muita gente da própria igreja detonou o Descend, falou horrores, falou coisas horríveis sobre o Descend. Só que se nós pararmos para pensar, o Descend é um movimento que tem surgido para despertar a igreja creio que para o último avivamento antes da volta de Cristo, antes do arrebatamento, como queiram. Mas o texto continua, aqui no versículo 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E se trazemos para o nosso contexto atual, esses ossos são a igreja de Cristo. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes, agora novamente o profeta dizendo aos, Deus pedindo para o profeta direcionar-se ao povo, que estava desanimado, desorientado, murmurando. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E no caso do contexto da igreja, tornarei a trazer vocês de volta para o ministério específico de cada um, para o reino de Deus, para que vocês tenham novamente o ânimo, o vigor, a disposição, a motivação para trabalhar para mim, no caso para Deus, para a minha obra, ganhando pessoas para Cristo, comunhão com os irmãos, enfim, trabalhando para mim com alegria, servindo a mim com alegria e tal. E versículo 13 continua. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Então essa esperança aqui diz também com relação à esperança da vida eterna em Jesus Cristo, nas mansões celestiais, porque aqui somos peregrinos, aqui estamos de passagem, porque nós passamos aqui para levar os mal não possível de pessoas para Jesus, porque lá no céu viveremos a eternidade celestial com grande alegria,
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que eu sou no meu canal, que Deus abençoe. E até depois, se quiser.